Marcela, mas eu tava com saudade de você. Você sabe que eu andei em Minas, aprendi a falar doce. Você voltou falando doce. Eu também estava com muita saudade de Oi, sou, tava com você, com o saudade de você. coraçãozinho. E saudade dessas prosas, já que a gente está falando de Essas mineiro, né? prosas, nossa, aqui muito Essas, bom ficar proseando. essas prosas são melhor que metro. E, na verdade, Medinho de nessas prosa aí, nós medinhas duas, de bora lá. prosa. Nossa prosa sempre é esticada, né? E dentro dessas nossas prosas, a gente vem falando, nesses últimos episódios nossos, sobre as questões das emoções, né? Eu fico impressionada como realmente a gente é constituído de emoção, né? E você já até falou sobre isso, as emoções boas e ruins. Aliás, ficou curioso, tem emoção boa, tem emoção ruim, volta pelo menos, fazer igual no jogo de tabuleiro, volte 4 casas. Volte 4 episódios aí atrás e você vai descobrir sobre isso. Mas no nosso último episódio, aliás, nos dois últimos, a gente estava falando sobre a culpa, né? Que faz parte desse Oi. campo das emoções aí. E aí, no último episódio, você falou sobre a culpa falsa. Uhum. Mas você me falou, me deixou no ar assim, que existe uma tal de uma culpa verdadeira. É Pode me explicar o verdade, que é isso? É é verdade. verdade? A culpa falsa, né, tem muitas origens, como a gente falou semana passada, né, na nossa última apresentação. Então, a gente falou sobre o fato de que isso, às vezes, pode ser coisa do inimigo, pode ser aquelas conversas que a gente vai incorporando a gente mesmo no decorrer da vida, a gente vai acreditando no que as coisas que as pessoas nos dizem a nosso respeito, e muitas dessas coisas são falsas, são mentiras mesmo, né? E a gente tem que romper o poder dessas coisas nas nossas vidas. E tem muitas formas de fazer isso. Agora, a culpa verdadeira, a culpa verdadeira, ela é convicção do Espírito Santo. Uhum. E eu aprendi uma vez, meu pastor, inclusive, me ajudou com isso uma vez, muitos anos atrás, ele disse: olha, a diferença entre a culpa verdadeira e a culpa falsa é assim. Quando o Espírito Santo te dá convencimento de uma coisa, ele vai muito especificamente lá naquele ponto, diz assim: Sli, quando você falou com fulano, quando você fez isso, quando você fez aquilo, você pecou, você estava errado. E aí a gente reconhece, né? Porque quando o Espírito Santo fala com a gente tem que, né, É. puxar as orelhas. E aí ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, né? Pedir perdão e mudar de vida, né? Mudar de vida. Porque arrependimento sem mudança não resolve. Não é arrependimento, né? Conversa para boi dormir, né? É um remorso, né? Eu É poderia dizer aquele assim, é um remorso remorso. que, mas um remorso que leva a mudanças, sabe? Porque se a Não, estou gente não dizendo, o arrependimento sem mudança, ele se torna remorso, ele só, né, né? aí pede perdão e continua na mesma. Né? E a gente vê isso muitas vezes em situações tóxicas, né? Inclusive assim, em situações de violência doméstica, né? Onde o cara faz uma série, ou a mulher também, porque hoje em dia não é só homem que bate, né? Vem com um Mas faz. presentinho, É. Aí depois traz um né? Me presente, traz arrependi. uma joia, pede É, perdão, jura que nunca é. mais. E eu vou dizer uma coisa, Marcelo, eu acho até que ele é sincero quando ele faz. Você acha que nessa hora há uma Eu certa acho que sinceridade? nesse arrependimento, eu acho que muitas vezes é sincero, ele realmente está prometendo que nunca mais vai fazer. Só que, quando houve uma mudança, inclusive, você sabe que eu falo muito das mudanças neuroquímicas, né, no nosso cérebro, Sim, que fazem com que a sim. gente possa realmente mudar, que é o que a terapia MDR traz para a gente, né, esses reprocessamentos, onde a Uhum. gente realmente modifica. Eu acho que assim, se não tem esse nível de modificação, a conduta não consegue mudar. Então, o cara pode até ser sincero, né, no seu arrependimento, ser verdadeiro, pedir perdão de verdade, de coração, ele realmente nunca mais quer fazer aquilo, só que é incapaz de cumprir com a palavra dele ou dela, porque não mudou aonde tem que mudar, E né? ela mente. Arrependimento não é suficiente. Esse é o primeiro passo. O arrependimento tem que nos levar a uma mudança real, que é no nosso cérebro, na nossa Uhum. postura,
né, a nossa decisão. Se a gente não consegue mudar de comportamento, mesmo querendo muito, a gente precisa fazer terapia de reprocessamento. Por quê? Porque alguma coisa no nosso cérebro que está travando, né? Entendi. Ou terapia de reprocessamento com psicólogo, ou então terapia de reprocessamento com o Espírito Santo, que ele também sabe fazer essas coisas, né? Ele faz essas coisas Perfeitamente, né? na nossa vida. Mas como eu sou terapeuta, eu vou falar do que eu entendo, né, também. Então, esse arrependimento, ele tem que nos levar, né, a uma mudança de postura, né, a uma mudança de vida. A próxima vez que aquilo acontecer, eu vou ter uma forma diferente de responder aquilo. Eu não vou xingar, não vou dar palavrão, não vou avançar, não vou no pescoço, não vou, sabe, sei lá o quê. Não vou fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, né, seja o que Entendi. for. Então, essa é a culpa verdadeira. A culpa verdadeira, ela nos dá uma tristeza, diz a palavra, ela nos dá uma tristeza, um arrependimento que nos leva a buscar a Deus. A culpa falsa nos afasta de Deus. Porque a Faz com que a mentira gente se esconda, né? A culpa a falsa gente é o fala, que aconteceu com Adão e Eva. Cadê tá vocês? peladinho, Né? né? Tá É, é, peladinho, né? Tu tá é. vendo, tô vendo, né? Quem falou para vocês que vocês estão pelados? Eu tô quem que te contou, né? Então a gente quer se afastar. Quando a gente está na culpa falsa, a gente quer que a luz verdadeira brilhe em mim, a gente se esconde. Agora, a culpa verdadeira, né? A falsa nos afasta, mas a verdadeira, ela faz com que a gente diga, sim, Senhor, eu quero ter uma relação de intimidade com o Senhor tem razão, né? O Espírito Santo está me dando convencimento, estou me arrependendo, confesso que eu estou errada, né? O Senhor que está certo, eu que estou errado, e quero mudar. E se eu não tenho condição de mudar sozinho, pede ajuda para o Senhor para mudar, para Ele colocar na sua vida as pessoas, as circunstâncias, o dinheiro necessário para poder, inclusive, né, fazer essas mudanças. Sabe, esses dias, Marcelo, a gente estava até conversando disso, né? Você sabe que a Bíblia nos diz no livro de Provérbios que a gente precisa comprar sabedoria. A gente É, precisa pagar por isso. Você sabe que não tem nada de graça nessa vida. Nada. Todo mundo quer alguma coisa de exato. graça, e às vezes é pior ainda em situações de igreja, para te falar bem sincera, assim, sabe? O pessoal, ai, não, de graça recebeste, de graça dai. Como que se as pessoas fossem obrigadas a fazer tudo gratuitamente. Eu acho que, assim, evangelho, a gente tem que pregar de graça. Sim, Se eu sim. for, eu não vou, nunca, que nunca me aconteça, nem passe pela minha cabeça de eu cobrar Botar um alguém valor para ir a um para lugar. É, ensinar o caminho da salvação para alguém, entendeu? O que não isso, quer dizer que os pregadores e os pastores não merecem seu salário, porque eles merecem sim. Mas isso aí. eu, né, para ensinar o caminho da salvação, isso tem que ser de graça, porque a gente recebeu isso de graça também. Agora, o conhecimento, a sabedoria, as coisas que as pessoas, né, precisam saber para viver bem, isso custa dinheiro, né? Custa tempo. Até porque alguém investiu dinheiro e tempo para adquirir isso para poder passar, Exatamente. Né? Então, a né? gente vê muito isso na terapia, né? Vê isso no consultório. Ah, eu tenho que ter preço social. Ah, porque é crente, é irmãzinha, tem que fazer num preço melhor. Mas por quê? Porque o meu trabalho não vale tanto quanto o de outras pessoas, né? A gente vai no médico, pede desconto? Não, né? Vai no médico assim, junta o dinheiro para poder pagar o que for necessário, Valor aquela daquele cirurgia, médico. aquele tratamento que É, precisa ser feito, a gente procura a solução. Por que não com o nosso coração, né? E isso, assim, me deixa às vezes um pouco encafifada e às vezes até triste, né? De ver que as pessoas não valorizam a sabedoria. Porque a gente uhum. paga pela sabedoria ou a gente paga pela ignorância. Ignorância no bom sentido, a falta de conhecimento mesmo, sabe? A palavra Falta diz da que sabedoria, né? o temor a Deus, né, é o começo, é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. E a gente precisa, nesse temor a Deus, né, buscar sabedoria, buscar conhecimento. Nós, como cristãos, eu acho, temos que ser assim os melhores naquilo que a gente faz. Nosso testemunho tem que ser luz e sal, né? Tem que ser assim. Ninguém faz isso melhor do que eu, né? Pelo menos com assim, com as coisas que eu fui capaz de estudar, de preparar. Eu acho assim, essa tem que ser a atitude de todo mundo. O negócio de assim, porque é medíocre, né? É de ser de cristão, então é medíocre. Deus me livre.
nós fomos ensinados que nós temos que fazer como se fosse para o Para Senhor, Deus, ou seja, né? excelente. É, Exatamente. Então, nós temos que fazer as coisas com excelência. Para fazer as coisas com excelência, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter conhecimento, e isso custa. A gente paga para ir para a escola, né? A gente paga para fazer uma formação, a gente paga para fazer uma especialização, a gente paga para assistir curso, coisas que a gente recebe de graça, não, dúvida. Mas tem outras coisas que não. Então, por que não pagar? Se esforçar para pagar aquilo que a gente precisa para ter o conhecimento, a sabedoria, para sarar o nosso coração, para viver melhor, né? isso aí. Para a gente poder ter uma vida mais saudável, a gente poder criar Para os ter nossos. realmente uma mudança de vida, para que não fique preso numa culpa falsa ou num Exatamente. remorso que não vai levar a nenhum tipo de mudança. E quando a gente muda, as pessoas que estão à nossa volta também são beneficiadas, né? Exatamente, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da igreja e a saúde mental, a gente precisa ter uma mudança um pouco nesse sentido, sabe? De valorizar o que é que as pessoas precisam, né? Então, assim, porque custa não sei quantos reais, né? Eu não tenho isso agora, não tenho isso agora, então vamos pedir para Deus me mandar esse dinheiro para eu poder sarar. Não que eu exlipe-se, não é por aí, eu não tô, vocês sabem que eu não sou desse negócio de ficar chamando dinheiro no meu canto, porque não é isso, não. Mas é de valorizar mesmo a verdade, né? Sim, sim, E aí as pessoas. é lançar luz aqui, para abrir o entendimento. Exatamente, né? Então, o conhecimento, né, a sabedoria custam e a ignorância custa mais, e a falta de saúde emocional é mais Ixi, caro custa ainda, muito. porque isso daí, né, leva a divórcios, né, leva Isso que eu aos falo agora, nossos custa filhos. relacionamentos, custa às vezes perda de filhos, às vezes perda de ministério, perda de emprego, né? Exatamente. Aí vem assim, então onde é que sai a traição? Né? Não só traição de adultério, traição profissional, traição de amizade, traição Amizade. de segredos, né? Que eu contei para minha amiga, para o meu amigo, para o pastor, É. para a pastora, e agora todo mundo sabe, né? Então, assim, a ignorância, né? A falta de conhecimento, a falta de conhecer a verdade, né? É muito caro, é muito mais caro do que pagar pela cura emocional. E eu acho que por isso mesmo que assim eu bato um pouco nessa tecla, né? Você sempre sabe, né? Que sem sanidade não tem Não santidade. tem A gente não santidade, quer ter uma vida santa? Eu quero ter uma vida santa. E eu vou te totalmente. ser sincera, eu já fui fazer terapia, já procurei pessoas que pudessem me ajudar, já paguei dinheiro que eu tive que juntar para poder pagar, porque eu quis fazer um tratamento com quem é bom, com quem faz isso Uhum. da forma melhor, com quem vai me entender, com quem vai poder realmente me Ajudar, né? ajudar, né, da forma melhor possível. E isso custa dinheiro. Pensa num dinheiro bem investido, sabe? Às vezes eu tenho pessoas assim que fazem uma sessão e eu fico pensando nas pessoas saem assim, se eu penso, essa sessão vai mudar a vida da pessoa. E muda. Marcela, muda. Não tem dinheiro no mundo Que pague, que né? pague a gente mudar É, de, sabe? E às vezes parece assim, aqui é uma mudança pequenininha aqui, né? Quando a gente junta assim, é só 1 milímetro para cá. Mas 1 milímetro para cá, daqui 5 anos, são quilômetros de distância de quem eu já fui, é né? Então, verdade. assim, a culpa verdadeira, ela tem que nos levar à verdade, ao conhecimento, ao arrependimento, à cura emocional, a uma vida vivida em mais santidade, uma vida que possa agradar a Deus. Para que não investir, né, o nosso dinheiro naquilo que é bom, né, naquilo que pode render, multiplicar? Na minha vida e na vida das pessoas que eu mais amo. Se eu sou mãe, melhor. Se eu sou pai, melhor. Se eu sou uma irmã, melhor. Se eu sou uma avó, melhor. Porque eu vou dizer uma coisa: nunca é tarde, só porque a gente tem lindos cabelos brancos, não quer dizer que a gente Lindos chegou. mesmo. É um processo, né? Até ser dia perfeito, né? Exatamente. É o que a Bíblia Então, diz. assim, perfeito nessa vida a gente não vai estar mesmo, mas assim, Não, vamos imaginar, vamos fazer um de conta, tá? Vamos fazer de conta. Vamos vamos. fazer de conta que quando eu chegar no céu, eu não sei se é assim, não, estou só imaginando, mas vamos fazer de conta que quando eu chegar no céu, eu vou ser avaliada, né? A gente nunca é avaliada em relação à salvação, porque a gente comprou a passagem para entrar no céu no dia que a gente abraçou o sangue de Jesus na minha vida. Pronto, o céu está segurado, vamos dizer. Agora,
Vamos dizer, porque a Bíblia diz que tem categorias diferentes no céu, né? Tem uns que Sim, entraram com ouro, né? Com diamante, com prata, e sim, outros que entraram assim de raspão, né? Então só tá. entrando. Ali, pá, entraram ali, né? Sem nada para mostrar. Vamos imaginar que a gente está caminhando em santidade em direção à perfeita pessoa do Senhor Jesus. E que quando eu morro, eu congelo naquele nível de maturidade e desenvolvimento. E eu vou viver naquele nível de maturidade e desenvolvimento, possivelmente para a eternidade. Eu vou receber o meu galardão de acordo com De quem acordo com a minha. eu Sim. sou e o que eu fiz nesta vida. Porque existe Uhum. sim, galardão Sim, para o que eu fiz sim, nesta vida, né? sim, Então, eu vou ter sim. uma posição melhor ou pior, se é que existe pior no céu, porque eu acho que não tem, mas assim, menos, menos valorizada, digamos, né? De acordo com quem eu sou e o que, que eu fiz nessa vida. Porque às vezes as pessoas acham, bom, eu comprei minha passagem para ir para o céu porque eu aceitei Jesus e agora eu posso Acabou. viver como eu É, quiser. Não, não. Existe um julgamento, um juízo para nós, sim. as pessoas que cremos no Senhor, né, mais adiante. Então, como é que eu quero fazer? Se eu tiver que congelar, digamos assim, se eu congelasse hoje na minha maturidade, essa é a pessoa que eu quero apresentar ao Senhor Jesus? Eu estou, digamos assim, suficientemente perfeita, aperfeiçoada no amor, né, entre aspas, para poder dizer assim, eu estou me desenvolvendo da melhor forma possível para me parecer mais e mais a Jesus. Boa Ou reflexão. eu estou assim, é, eu já comprei minha passagem, Estou garantida. então estou garantida. Vou dar uma lidinha aqui, vou memorizar o Salmo 23, porque afinal de contas todo mundo precisa saber aquilo. Vou para a igreja todo domingo, porque afinal de contas a gente tem que ir para a Tem que igreja, né? garantir. Porque, né, para garantir, para não cair, né? Sem essa preocupação de desenvolver o nosso caráter. O nosso caráter. É, Não sei, para a gente pensar. Eu não sei, porque eu não tenho essa resposta. Mas às vezes eu fico pensando assim, onde é que eu vou estar quando Jesus avaliar as minhas obras? Quando eu, né, estiver diante de Deus, Pai poderoso, o juiz que vai avaliar a minha vida, o que que vai ficar? Quando passar pelo fogo, o que que vai sobrar? é muito boa reflexão para esse tempo, né? Já que Vou, estamos falando sobre a questão da culpa e que verdadeira nos leva a um lugar de reflexão, para um lugar de mudança, fica com essa alegoria aí que a doutora Isli trouxe muito bem. Vou deixar você pensando, nem vou falar muito mais não, porque isso aqui é para ó, reverberar. E aí, semana que vem, a gente está de volta, né, Isli? aí a gente conversa mais sobre esse negócio. Vai pensar aí de que jeito que você quer chegar no céu. É, gente, pensa, é sério, hein? Até semana que vem.